Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, programa da TV USP que conecta você ao universo da USP aqui em Bauru. E no programa de hoje, aproveitando o Setembro Amarelo, vamos falar da questão da saúde mental estudantil e também das ações da USP em Bauru que têm sido implementadas dentro dessa temática. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre o suicídio e que levanta diversos e importantes debates em relação à saúde mental, inclusive da comunidade estudantil. Aqui na USP em Bauru, essa temática tem sido olhada com maior atenção nos últimos anos, com projetos, ações e eventos voltados para a promoção do bem-estar e cuidado à saúde mental de alunos e também de funcionários. E hoje eu estou recebendo aqui o psiquiatra Rafael Casale Ribeiro, que é servidor aqui da FOB e um dos coordenadores do Centro Cuidar. Professor, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui hoje conosco. Eu agradeço o convite. Bom, Rafael, antes da gente falar um pouco dessa questão das ações do Centro Cuidar, das ações da faculdade aqui, nessa questão de saúde mental, queria falar de uma maneira mais geral sobre como está a saúde mental dos universitários. É algo que realmente merece esse alerta? Sim, com certeza. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma nova revisão que mostrou que o problema de saúde mental, em geral, se agravou, mas especialmente nessa faixa etária dos jovens adultos, que é a faixa etária que concentra a maior parte da população universitária. Tem algum outro dado interessante, assim, triste, mas interessante, que embora no mundo tenha até diminuído a incidência de suicídios, aqui no Brasil aumentou e também aumentou especialmente nessa faixa etária. A gente aqui na FOB está é uma faculdade, um campus que tem cursos da área da saúde. Integrais, né? Integrais. Essa questão da saúde mental dos estudantes, ela é bastante estudada já há muitas décadas, principalmente no estudante de medicina, mas também de outras áreas da saúde, como cursos que estão bastante expostos à lida direta com o sofrimento, com morte, com adoecimento, uma cultura de cobrança excessiva, de um senso de autossacrifício e um senso que acaba gerando uma competitividade e uma solidão bastante grande dos estudantes. Então, a problemática do transtorno mental, do sofrimento mental entre os estudantes e também do suicídio é conhecida já há muito tempo e tem se agravado. Conhecida há muito tempo, mas 2019, 2020 a gente teve uma pequena coisinha aí que se chama Covid-19, Sim. Pandemia. Isso isolou a gente dentro de casa, depois teve esse retorno. Como que isso impactou na saúde mental do universitário? Piorou mesmo, doutor? De muitas formas. A gente, quando entra na faculdade, a gente tem essas expectativas, está num momento de vida que o encontro com o outro é bastante importante, são sonhos de mudanças, e daí esse sonho ele é postergado, né? Assim, a nova vida que a pessoa vai levar, ela acaba sendo postergada. Muda para uma dinâmica de aprendizagem que as pessoas não estavam habituadas, o que gerou muita frustração, muito senso de não conseguir fazer aquilo que ela esperava conseguir fazer. E a gente... É muito comum, e aumentou o senso de solidão, você não tinha muito com quem partilhar, né? Então as pessoas sofreram, os alunos, né, todos nós, mas assim, os estudantes nessa faixa que estavam na vida universitária, seja que ingressaram já na pandemia ou que tiveram que interromper a vida que estavam tendo aqui e se recolher nas suas casas durante o pico da pandemia, foi bastante impactada. Da mesma forma, no retorno, né, foi um novo estranhamento, porque alguns laços que iam se formando meio que nessa relação virtual, quando chega aqui, meio que não reconhece o amigo, as pessoas próximas, então já estava desacostumado a certos tipos de jogos sociais, de concessões, de adaptações, né? Mais de 2 anos vivendo numa situação bastante restrita. Essa exposição também foi gatilho para bastante gente para mais sofrimento. E fora todo o impacto mesmo da pandemia em si, né, doutor? Muita gente perdeu familiares, as notícias eram as piores possíveis, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho que isso também é fundamental, né, para essa piora, né? Isso atravessa a todos, né? Muitas pessoas perdendo seus familiares, né? E um horizonte de maior incerteza, de maior insegurança que o jovem, que quando pensa nos seus projetos de vida, vem um cenário mais distópico, mais obscuro do que em outros tempos. Doutor, sobre essa questão da saúde mental, nos últimos anos, a gente está aqui há 13 anos mais ou menos, e a gente repara que parece que a universidade, o campus de Bauru tem se atentado mais para isso.
Isso está correto? Tem algumas ações, a gente vê aí desenvolvendo aos poucos mais ações nesse sentido? Sim, eu acho que vale a pena a gente marcar 2 pontos, né? Acho que a universidade, aos poucos, nos últimos anos, tem, de fato, como um todo, não só aqui na FOB, se dado uma atenção maior. Eu vejo como um marco que é relevante a gente reconhecer a criação dessa nova pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que inclui dentro dela a questão da saúde mental, que sai um pouco do campo estrito da saúde, mas percebe que a saúde mental é algo que está envolvido com o próprio senso, a formação da comunidade, uma cultura de cuidado mais ampla na universidade. Aqui na FOB, a gente já tinha há muito tempo algumas iniciativas mais pontuais. Havia um plantão psicológico, o Papo, que foi sustentado por muito tempo pela professora Dagma. Em 2019, a gente fez um primeiro evento, um primeiro encontro de cuidado à saúde mental e promoção de bem-estar dos estudantes, e que, a partir daí, a gente lançou o projeto, a semente do que viria a ser o Centro Cuidar. O Centro Cuidar, a gente acabou postergando um pouco a efetivação dele por conta justamente da pandemia e o envolvimento que tivemos aí com as tarefas docentes mais imediatas, né, meu envolvimento com o curso de medicina, da professora Dagma com a Fono e de todo mundo que poderia participar de alguma forma junto. Todo mundo teve que se readaptar naquele momento, mas desde do ano passado a gente tem colocado mais energia, com apoio. A faculdade tem reconhecido e apoiado o desenvolvimento aqui do Centro Cuidar. O que é esse Centro Cuidar, professor? Ele é um centro integrado, ligado à diretoria da faculdade de odontologia, para atender, voltado principalmente aos estudantes, mas não só, né, aos estudantes de graduação e de pós-graduação aqui do campus USP de Bauru. Né, dos 3 cursos, isso não vai mudar com a criação da Faculdade de Medicina de Bauru. Ela é voltada ao cuidado da saúde mental e à promoção do bem-estar dos estudantes. Isso inclui atividades que são coletivas, de promoção de saúde, de autocuidado, como atividades de meditação, outras atividades que se articulam com outros setores, como o centro cultural, uma proposta de fazer uma integração maior com o setor de esportes aqui do campus, mas também o desenvolvimento de algumas atividades que possam ser de acolhimento individual. Né? O foco não é principalmente o atendimento individual, que a gente vê que a problemática da saúde mental ela atravessa a todo mundo. Né? Não tem como a gente responder individualmente algo que tem suas causas tão partilhadas. Né? Então, e além dessas estratégias específicas, a gente também está atento a criar planos de ação institucional para tentar transformar, ajudar a faculdade a propiciar uma cultura de cuidado aqui também. Ok, Rafael, vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco voltamos falando um pouco mais sobre a questão da saúde mental e as ações aqui da USP Bauru nesse tema. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o psiquiatra Rafael Casale Ribeiro para falar das ações da USP Bauru em relação à saúde mental. Bom, Rafael, no bloco anterior a gente falou um pouco desse Centro Cuidar, que pelo que eu entendi é quase que um guarda-chuva aí de várias ações pontuais. Um dos projetos, se eu não me engano, que está começando agora é o projeto ECOS. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto. O projeto ECOS, a gente está se inspirando no projeto ECOS que a PRIP, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, lançou no ano passado. Lançou no formato de um projeto de intervenção, de pesquisa e intervenção, no formato do edital PUB que a universidade tem. Ele chama, lá na PRIP, projeto ECOS, significa escuta, cuidado e orientação em saúde mental. Ele é o herdeiro do que existia antes na USP, que é o Acolhe USP, inclusive com a sua equipe, né, lá no contexto da Pró-Reitoria, e é voltado para ações ligadas a acolhimento interpares dos estudantes entre si, que nada mais é do que essa possibilidade de pessoas que vivem em situações semelhantes compartilharem e acolherem-se umas às outras, tanto no sentido de que a própria escuta
seja algo que cuide, né, desse sofrimento que está acontecendo, mas também para criar um senso de comunidade, de pertencimento maior, e voltado também para ações de primeiros cuidados psicológicos, né, que tem a ver com como as pessoas leigas, são habilidades que de forma geral todo mundo vale a pena ter, porque a gente pode estar diante de uma situação de uma crise aguda de saúde mental, de uma crise de ansiedade, uma crise de uma pessoa que está numa situação mais persecutória, uma ideação suicida, uma intoxicação por substâncias, coisas que requerem algum tipo de atenção, né? A gente vai caminhar para uma formação dos estudantes, de um grupo de estudantes, bolsistas e voluntários, para poder, primeiro, aprender a como lidar com essas situações agudas, sem já de cara estar encaminhando para o especialista, não contar apenas com o outro, né, sem já saber oferecer ali no dia a dia, mas também para multiplicar esses conhecimentos, essas habilidades básicas, né, tanto no acolhimento, na escuta interpares, quanto nos primeiros cuidados. A gente não está falando de formar um psicólogo, um psiquiatra, né? É alguém que dê essa primeira atenção, essa primeira escuta para essa pessoa que está precisando. Uma expressão que até se usa é de falar dos brigadistas em saúde mental, o que a gente pode fazer o comparativo com os brigadistas de incêndio, por exemplo, Sim, que são não pessoas substitui leigas. O bombeiro. São formados pelos bombeiros, instruídos, né, para poder saber fazer os primeiros movimentos numa situação de emergência, no caso do incêndio, e aqui no caso de saúde mental. A gente tem, nos últimos anos, uma política de cotas aqui, uma diversidade se formando de forma mais incisiva na universidade. Isso é pensado nesse projeto também para ter uma diversidade nesse grupo, justamente para criar esse vínculo? Por exemplo, ter pessoas negras, indígenas nesse grupo? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que é algo para a gente comemorar na universidade, como que ela nos últimos anos tem avançado, né, em sua vocação pública de ser mais representativa da sociedade que a gente tem. Vi recentemente uma notícia, né, no jornal USP que pela primeira vez a USP tem mais de 50% dos alunos ingressantes oriundos de escola pública. Isso também está presente no grupo dos estudantes que acabou se formando, mas eu queria marcar em primeiro lugar que a gente não fez um critério assim de vamos incluir aquele representante. Entendi. Né, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa... não era um pré-requisito. E não era aquilo que fazia ela entrar. Né? Entendi. As pessoas que foram selecionadas, né, a gente teve mais de 30 candidatos para 6 vagas, considerando os 2 projetos que a gente estava com bolsa. Elas foram selecionadas pelas suas qualificações, né? E que não são qualificações só acadêmicas, são pessoas que têm que mostram uma maturidade, um repertório de vida, uma capacidade de escuta, de empatia, de se dirigir ao outro. E eu acho que não é aleatório que isso acaba acontecendo mais com pessoas que fazem parte de grupos minorizados. Então a gente tem gente que vem de outros estados, a gente tem indígenas, a gente tem mulheres negras, diferentes faixas etárias, desde de ingressantes que entram na universidade com seus 18, 19, 20 anos, até gente que tem mais de 30 anos de idade, com bastante experiência de vida, gente que teve oriundo de classes econômicas diversas. Então é um grupo que é marcado com pessoas que têm uma capacidade de autoacolhimento, tem uma maturidade bastante grande e, de alguma forma, essas pessoas já são vistas pelos colegas, não só, por exemplo, de uma mulher negra para outra mulher negra, mas pelos colegas em geral, como pessoas de referência nas crises que eles têm. Então são pessoas que já são buscadas para escuta, para acolhimento, nos momentos de dificuldade. Em que pé está esse projeto? Quando começa? Tem previsão? Está começando agora em setembro, né? A gente também está seguindo o edital PUB desse ano, começa em setembro de 2023 até agosto de 2024. Nós estamos com 4 bolsas que foram concedidas pela PRIP, faz parte do projeto do Ecos deles, eles direcionaram 4 bolsas para a gente aqui em Bauru, em reconhecimento aí a importância do que a gente está desenvolvendo aqui, que na universidade, tirando o Ecos lá da capital, do campus Butantã, é o único lugar que está fazendo um projeto semelhante. E
junto com o ECOS, com essas 4 bolsas, a gente tem 2 bolsas para um projeto específico que chama Atentamente. Na prática, a gente vai trabalhar esses 6 bolsistas, mais uma quantidade, mais uns 6, 8 voluntários que estão se dispondo a participar, eles vão circular pelos projetos. O ECOS vai demandar ação mais específica, ele é mais amplo, né, do que o Atentamente, que é um trabalho voltado especificamente para meditação. Mas mesmo assim os voluntários vão cumprir essa primeira etapa. O primeiro ciclo vai até agosto do ano que vem. Depois de lá a gente vai ver como que a gente vai dar a permanência, mas esse é um piloto de implantação, né? Atentamente, outro projeto. O que é esse projeto, então? Ele é um projeto de atividades semanais de mindfulness, que é um tipo de meditação ocidental, bastante difundida nos últimos anos, mas que já tem algumas décadas, principalmente nos Estados Unidos, que embora tenha origem em práticas meditativas do Oriente, especialmente do budismo, ele foi retraduzido, né, em muita pesquisa científica, para moldes que não são religiosos, que são mais adaptados à nossa cultura. São práticas voltadas ao exercício da atenção plena, da concentração, não só na atividade meditativa como a gente imagina, assim, de parar e respirar e ficar parado, mas nas atividades diárias, durante a alimentação, durante as conversas, durante as interações em geral, no sentido de propiciar recursos para as pessoas poderem ter um bem-estar maior, um equilíbrio maior. Certo, esse já está funcionando. Sim, ele começou a funcionar, os primeiros encontros aconteceram no final do primeiro semestre do ano passado, em junho, e eu comentei que o Centro Cuidar ele é voltado aos estudantes, mas não é exclusivo, porque nessas atividades que são mais coletivas, a gente consegue que eles sejam mais abertos. Então, até chama a atenção que nesses primeiros encontros a presença de servidores daqui da FOB foi mais expressiva do que a presença de alunos. Legal. Tem uma outra ação engatilhada, você está me falando em off, que é uma parceria com a psicologia, o curso de psicologia da Unesp, né? Mas isso talvez só para o ano que vem, mas queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí, como que tá isso e qual é o objetivo dele, o que se diferencia do ECOS, por exemplo. Sim, esse convênio com a Unesp ele já foi firmado, tem 2 níveis de convênio, tem um convênio que abre possibilidades de vários projetos específicos de parcerias entre a FOB e a Unesp, o curso de psicologia da Unesp especificamente. E um deles é aqui voltado à saúde mental dos nossos estudantes. A partir do primeiro semestre do ano que vem, a FOB, o Centro Cuidar, ele vai ser um campo de estágio dos estudantes de final de graduação de psicologia da Unesp, que eles vão poder escolher para poder oferecer atividades daí um pouco mais especializadas, né? Porque já são alunos que estão sendo formados para serem psicólogos no campo de saúde mental aqui. Vão poder ser coisas como plantão psicológico, que é o que existia antes e foi interrompido durante a pandemia. Eventualmente alguma modalidade de psicoterapia breve, algum outro tipo de atividade de psicoterapia de grupo que seja mais específica, né, do campo da psicologia mesmo, que não seja uma atividade só como por exemplo o ECOS, que é um acolhimento interpares, que é entre leigos, não é guiado por um profissional ali na hora da reunião. Então a gente pode aproveitar tanto esse primeiro nível de cuidado, que é bastante comunitário e horizontal, que é o que o ECOS se propõe a fazer, mas a gente vai contar com esse aporte no começo do ano que vem, que é o convênio com a Unesp, que vai permitir a gente poder, a partir desse primeiro acolhimento inicial, já sofisticar um pouco para quem estiver precisando mais um segundo nível de atenção. Vale marcar também que a gente está com um processo seletivo, a USP está com um processo seletivo para 12 psicólogos, e um deles vai ser direcionado aqui para o nosso campus, para o Centro Cuidar. Então, a gente, dependendo do final do calendário desse concurso, final do ano agora de 2023, começo de 2024, a gente vai ter um incremento na equipe também. Legal, ainda falando de planos futuros, para melhorar esse atendimento, parece que tá também aí a construção do espaço físico, né, do Centro Cuidar, né? Sim, em junho do ano passado a gente passou a existir formalmente, né, uma portaria que formalizou nosso regimento, nossa existência aqui na FOB, e desde então a gente tem pleiteado, porque é um grande gargalo aqui no campus, né, que tem crescido, mas que a estrutura física ela
ela já estava bastante ocupada, e a gente tem um lugar apropriado para fazer esse tipo de trabalho, de acolhimento, que as pessoas se sintam à vontade, né, que não se sintam expostas, que tenham certa privacidade e que também possam contar para algumas outras atividades. E a gente tem pleiteado um espaço físico aqui, né? Então, primeiro a gente conseguiu a aprovação de um local, que já é difícil aqui na planta aqui da FAB, que é o menor campus, e esse projeto foi submetido para a reitoria, já foi aprovado pelo CODAD, o reitor já fez a aprovação. A gente só está esperando a liberação dos recursos para começar a licitação da construção. É um espaço que não é grande, mas ele vai ser para a gente já bastante significativo. Tem algumas salas de atendimento individual e uma sala grande que pode servir para um salão de atividades em grupo, com um grupo maior, mas que ele vai poder ser por paredes móveis aí, reduzido a 4 salas menores para grupos não tão grandes, que possam acontecer de forma simultânea. A gente pode fazer nisso atividades que sejam específicas, por exemplo, de psicoterapia de grupo, mas também outras atividades que estão mais nessa interface da saúde mental, do cuidado da saúde mental com cultura, com artes, com práticas corporais nessas salas de grupo. Então, um horizonte positivo, né? Várias ações sendo planejadas, já executadas e algumas outras sendo planejadas. Rafael, eu queria agradecer pela entrevista, pelo seu tempo hoje, desejar boa sorte aí nesse planejamento e conte com a gente aí para divulgar essas ações, tudo que estiver rolando, estiver começando, conte com a gente aí para divulgar isso. Uma satisfação, contem comigo também sempre que precisar. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.